Bem, a encenação está presente na vida do cubatense, né, há décadas, né? São mais de 50 anos. Eu cheguei em Cubatão em 71, com 6 anos de idade. E já naquele período a gente já ouvia, minha mãe me levava, né, nas encenações. Eu lembro ainda de uma encenação na Avenida. Eu costumo pensar que a encenação ela remonta o que a gente fazia no teatro grego antigo, ter essa coisa da arena aberta, do palco livre. O teatro antigo, você tinha toda uma estrutura desse teatro pensada para reverberação, para aproveitar a luz do dia até a noite, para mudar, né, junto com a peça. As peças levavam horas, né? Então, todas as vezes que eu penso na encenação, eu penso nisso. Eu falei, olha que loucura, né? A gente está fazendo aqui o berço do que foi feito no teatro. Cubatão tinha aí cerca de 12 mil habitantes na década de 40, pouco menos talvez, e já na década de 60, a população triplicou, né? E a mistura de tudo isso nasceu uma identidade completamente nova, por conta também de pessoas que vieram de fora, né? Junto com pessoas que já residiam na cidade. E a década de 70 também foi muito importante, porque começa a nascer grupos como os grupos artísticos de Cubatão, nasce na década de 70. Então a encenação é interessante porque foram mesmo uns jovens, né, que lá em 1969 quis fazer alguma coisa, né, criar alguma coisa nova. Então existe a história de que eles queriam, por exemplo, fazer um bloco carnavalesco nos moldes lá da Fabril, né, antigo, que tinha os cabeções, né, e procuraram o padre da igreja matriz, né, o cônego Pedron. E o cônego Pedron falou, não, vamos pensar em outra coisa, por que não pensar numa encenação da Paixão de Cristo, né? E imediatamente aqueles jovens vestiram a camisa, pô, é legal isso, né? E começaram já naquele momento falar em ensaios, tudo, e tanto que em 1970, um ano depois, né, tem a primeira encenação da Paixão de Cristo, acontece a primeira encenação. E aí tem um episódio interessante que é a ruptura, né? A ruptura mesmo que acontece, e a encenação deixa esse caráter mais religioso, foi quando num ensaio na igreja, na área, dentro da igreja, ali no pátio da igreja, como acontece até hoje, alguém estava lá, se eu não me engano o Benê, ele passou um exercício para as pessoas se relaxarem mais, né, para se entregarem mais à arte, como acontece hoje. E as pessoas ficaram muito relaxadas, inclusive uma mulher dormiu lá, teve algum, não sei, e alguém interpretou aquilo como, sei lá, uma manifestação espírita. Olha, veja só, dentro de uma igreja, alguém tendo, né, falou lá falar para o padre, olha, não dá, o pessoal está lá fazendo umas coisas estranhas lá, e o padre, né, aqui não pode. E aí houve esse entreveiro, o grupo saiu, criou em seguida o COTAC, que é um dos grupos pioneiros, né, no teatro cubatense, né? E de lá para cá começou a desenvolver o teatro, desenvolver a Paixão de Cristo. Eu cheguei a fazer a narração da peça A Paixão e Morte de Cristo, né? Eu fui o narrador de uma das apresentações, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 vezes eu fui. Eu vivi personagens como Pilatos, Herodes, Judas Iscariotes, né? Fui juiz, comecei como juiz naquele tempo, eu já fazia o juiz, né? E depois fui desenvolvendo juntamente com os demais companheiros de trabalho, né? Lembrar também do Zito Silvério, né? José Augusto Silvério, que no caso é o Zito, que fazia a Paixão de Cristo, meu amigo de teatro. Fiz teatro com ele em outros grupos de teatro, aproveitando a oportunidade para agradecer sempre a Carla, saudoso Neco, enfim, toda a família Fará, os Fará que deram brilho na cidade quanto à questão do teatro amador, no tempo centro organizador do Teatro Amador de Cubatão. Aí nasceu, através de tudo isso, nasceu o Encena Brasil. Era o COTAC, aí em 2009, por alguns problemas administrativos, o COTAC teve que se desfazer
e aí surgiu a Encena, mas trazendo as mesmas obras, os mesmos trabalhos do COTAC. Em 2009 para cá, a Encena assumiu vários trabalhos, se profissionalizou ainda mais, né? Paixão de Cristo, entre outros projetos também que a Encena faz até hoje. Eu assisti lá no cartódromo e era microfone ao vivo, então a gente ouvia as pessoas falando nos bastidores, né? E aí eu falei, poxa, mas um trabalho tão legal, será que dá para participar? Eu já fazia teatro, mas eu não sabia como participar e fui procurar. Aí conversei com o Neco, que me abraçou de uma forma assim única, e ele falou assim, o ano que vem você vem participar com a gente. Eu não pude participar como atriz, e aí eu falei assim, poxa, eu sou iluminadora, eu posso ajudar. Se você quiser, eu posso ficar lá. Então, o primeiro ano, 2002, quando eu participei, eu fiz Canhão Seguidor. Eu tenho um orgulho de falar disso, porque é um espetáculo tão grande, né? Com tanta gente, precisava, e tinha um problema de localizar qual era o ator que estava falando. Então, eu ficava meio que falando com o rapaz, tá o Cristo falando, olha, a Maria. Aí teve uma hora que eu falei assim, posso fazer? Aí eu peguei o Canhão Seguidor e fiquei mexendo. E em 2005, quando a Maria Tornatori dirigiu, eu fiz o primeiro desenho de luz na encenação, que também foi no cartódromo. Foi o último ano que a gente fez lá no cartódromo. E depois disso a gente veio aqui para o CSU, para a arena do CSU, que eu tanto amo. E a gente está aqui até hoje. Bom, ali já é tradição, né? Então, tipo assim, ali é um local que não pode ser mudado, é um local que tem que ficar ali, sabe? Focado ali. Poderia, tipo assim, construir tudo em volta, mas não naquele lugar, porque ali onde as pessoas falam, a Paixão de Cristo vai ser onde? No CSU? De automático das pessoas saberem que a Paixão de Cristo vai ser naquele local, então não tem como mudar, mas é algo assim importante para o bairro e para a cidade toda. Lidar com um espaço aberto é muito difícil, porque a gente tem a intempérie do tempo, a gente tem os aclives e declives do ambiente, a gente trabalha com criança a idoso. Então a gente tem que ter o cuidado no deslocamento de cada um desses atores na arena, da figuração, dos atores principais, do elenco, né, que a gente coloca na arena, dos nossos técnicos. É uma área que, se você estiver aqui à noite sem luz, é breu. E a gente precisa pensar cada detalhe na construção do espetáculo. Eu vou te falar que o desafio mesmo, quando a gente começa esse projeto, acaba um, a gente já começa outro, o desafio é pensar o que a gente pode oferecer de novo para essa comunidade que vem. Porque a gente não faz, é Paixão de Cristo, mas cada ano o foco é diferenciado. Ao longo do tempo, a Encena entendeu a importância de investir, de acreditar nesse trabalho técnico, da gente conversar muito antes, a gente projetar junto o que ia ser de estrutura, o que a gente vai ter em cada palco, como que a gente ilumina a arena, como que a gente acomoda o público. Antigamente não tinha arquibancada, então o pessoal vinha, eu lembro que contava-se que era o camp, os alunos do camp, que faziam o cordão de isolamento entre o público e a encenação. Então, nossa ideia, nosso objetivo é fazer com que a encenação alcance cada vez maiores patamares. Então a gente tem assim um spoiler, né? A gente pretende fazer um musical, né? A gente pretende aumentar a arquibancada, fazer uma arquibancada coberta para dar mais conforto às famílias que vêm. São famílias da nossa cidade, de Cubatão, né? Que vêm de todos os bairros, com criança de colo, mulheres grávidas, idosos, cegos, surdos, porque nós temos audiodescrição, nós temos libras, então a gente se preocupa a dar essa qualidade, essa acessibilidade à Paixão de Cristo de Cubatão. Paixão de Cristo é nosso carro-chefe,
É o maior projeto da Encena Brasil. Maior porque é em tamanho, né, em tudo, acolhe muitas pessoas, muitos trabalhadores da cultura. São mais de 300 pessoas envolvidas, seja técnico, atores, produtores. A gente acolhe pessoas de todas as idades, de todas as religiões, de todas as origens. É um projeto muito grande e que é apresentado para muitas pessoas, né? Eu tenho uma banda de rock e eu fiz a voz do Diabo. E aí encenei o Diabo em São Vicente, porque quem faz a voz encenaria. Eu não sabia disso. Aí eu fiz 5 dias lá aquele negócio lá de São Vicente, né? Aquela multidão de 5 mil pessoas e tal. Aí, pô, achei espetacular, né? Criançada atrás do Diabo e tal. E surpreendentemente, depois de tudo isso, vem a Carla, né? E fala, pô, quer ser Jesus Cristo? Eu falei, pô, tá de brincadeira, eu acabei de ser o Diabo, cara. Eu falei, pô, vamos se redimir, né? Então, cara, foi bem legal, cara. Eu chorei pra caralho. No convite eu já chorei, cara. No convite eu chorei. Aí eu comecei a conhecer todo mundo, cara. Comecei a entrar no personagem mesmo, conhecer todo mundo. Aí criançada, fiz amigos artistas, todos da encenação, todos maquiadores. Pô, todo mundo, cara. Foi uma experiência ímpar. Que até, eu diria que foi a melhor experiência da minha vida. Então eu faço o centurião, né, na Paixão de Cristo, né? O centurião que lá, você falou, é o chefe lá que comanda tudo, né? Faz tudo. Eu tenho a incumbência de treinar, ensaiar o pessoal, tá? Querendo que eu tenho que passar como que é a guarda romana, né? Porque os caras têm que ser, né? A gente como ator, a gente tem que interpretar, tem que ser os caras, né? Então eu tenho essa responsabilidade de passar para eles. Mostro como que é, o que é um legionário, o que eles passaram, o que eles sofriam, né? Imagina um legionário carregar 50 quilos nas costas e fazer uma marcha de 50 quilômetros. Muitas das vezes nos ensaios eu lembro assim da guarda romana, sabe, assim, atuando, e eu lá no meio, a coisa bem assim, bem incrível para minha vida, sabe? Foi uma grande mudança que eu era de uma forma, hoje estou bem diferente, sabe? Estou mais tranquilo, sabe? Hoje estou mais focado no meu dia a dia, sabe? Ou na parte da música, ou na parte de querer saber por que eu estou fazendo aquele personagem. Tive um convite em 2014 de umas amigas, vão participar da encenação de Cubatão. Eu já sabia que existia, mas porém nunca participei, né? Daí eu falei assim, Cubatão, pô, é tão longe, como é que vai fazer para ir? Não, vamos que é muito bom, elas são muito legais, os meninos, é uma família. Quando eu vim com a minha mãe, a gente veio um ano e ela ficou na arquibancada. E elas nem me conheciam e nem conheciam a minha mãe. E o olhar dela lá na arquibancada para o espetáculo foi tão forte para elas que aí elas ficaram procurando quem é essa senhora, quem é que veio com essa senhora? E aí era ela, né? Então, o olhar delas é que é o fator social de inclusão. Porque é muito mais fácil você incluir um jovem, uma pessoa que não tem problema nenhum, que a gente tem essas situações, e não, elas tiveram aquele olhar. E no ano seguinte que a mamãe já ganhou um papel, que era o do cego, que ela fez divinamente, dirigida pelas meninas. Eu fui curada na cena por Jesus. Jesus vinha, colocava a mão no meu olho e me curava. Que lindo, maravilhoso. O conhecimento da Encena Brasil foi através de um convite de um amigo do CAPES, né? Ele falou assim, você é uma pessoa que tem que se ocupar muito, e as profissionais também, né? Conversando comigo, falou, tem a Paixão de Cristo, vai lá que você vai gostar, né? E para mim foi uma benção, porque o mais que eu queria era me ocupar mesmo. E a Encena Brasil para mim foi muito importante. Uma pessoa que nunca assistiu, nunca imaginava que existia, para mim foi como um presente de aniversário. Aí eu fui a primeira vez, gostei. Fiquei viúva em 86. Aí eu fiquei uns 2 anos assim, comecei a participar da encenação, da Paixão de Cristo, encenação de São Vicente, e daí por diante eu fiquei participando de várias peças de teatro, até de novela eu participei. A minha avó é a atriz da família, né? Então primeiro no teatro, depois passou a participar da encenação, e sempre foi muito emocionante ver, né, minha avó ali
envolvida com a arte, e eu sou um dos netos que sempre acompanha minha avó em tudo, e eu me emocionava, né, de ver o pessoal participando, ver a união de todos os atores, né, os colaboradores da encenação. Então a gente acaba sendo envolvido, né, ainda que às vezes nem queira, mas quando percebe já está ali participando, ajudando de uma forma e outra, e é muito legal, se torna uma verdadeira família mesmo, né. A Paixão de Cristo está desde quando eu era pequeno no meu coração mesmo. Então, a gente tem assim uma admiração por alguns artistas, como todos têm, né? Então a gente começa a ver os artistas, a atuação deles, principalmente se fizeram alguma Paixão de Cristo, atuaram, né, em algum filme, alguma novela que tem a ver com a Paixão de Cristo. Bom, eu vou falar de um deles, são tantos, né? Eu não quero aqui, são tantos artistas, mas um deles que não está mais conosco, que foi o Sérgio Manberti. Nós fomos assistir um espetáculo em São Paulo e já admirávamos o trabalho dele há muito tempo. Encontramos com ele lá, assistindo o mesmo espetáculo, eu e Carla. E aí eu falei, meu Deus, o Manberti, vamos falar com ele. Você aceita? Aceito, eu vou lá assistir. Aí no primeiro ano, nos 49 anos da Paixão, ele veio assistir, ele veio de São Paulo assistir a Paixão de Cristo aqui com a gente. Assistiu, se encantou e falou, ano que vem estou com vocês. Aí nos 50 anos da Paixão, Jubileu de Ouro, nós trouxemos ele para fazer o Herodes. Ele ficou maravilhado, assim, com o trabalho. Ele falou muito do nosso trabalho. Tem entrevistas dele, que ele deu várias entrevistas, falou com o prefeito. Assim, foi muita emoção pra gente, né? Ele estar conosco, ele fazer conosco e ele apoiar tanto o nosso trabalho, tanto, que aí ele se identificou como padrinho da encenação. Ele falou assim, eu vou apadrinhar vocês, eu vou ser o padrinho da Encena Brasil. Então a gente tratava ele como Dindo, né? Dindo Manberti. Hoje ele não está mais aqui com a gente, mas foi muito inesquecível mesmo, muito inesquecível. Tivemos outros artistas aqui, tivemos a Vanessa Goulart, essa família maravilhosa, família Goulart. Tudo começou com um convite da Rose pelo Facebook. E fiquei muito feliz, nunca tinha participado de nenhuma Paixão de Cristo e de nenhum espetáculo assim grandioso, sabe, nesse estilo. Então fiquei muito animada, porque era uma coisa nova para mim. Quando cheguei, Rose e Carla me falaram, teu tio já participou. Eu falei, que legal, não sabia. E depois fui conversar com ele, falei, é verdade, participei e tal. Então foi um legado aí de família também, participar da Paixão de Cristo. Porque é muito, muito legal ver a mobilização do povo, da comunidade, todo mundo se envolve. Então é um processo muito prazeroso e bonito de se ver. A direção fala, Rose Vieira, Carla Vieira, produtoras, que a gente vai lá na frente para agradecer e eu olho aquela arquibancada repleta, sabe, as pessoas ali aplaudindo, o elenco ali, todo mundo emocionado. É uma sensação assim de satisfação por um trabalho, sabe, um trabalho bem feito, uma dedicação que a gente soa a camisa, a gente fica sem dormir, a gente fica sem comer. E é isso que faz a gente ficar aqui na Paixão de Cristo de Cubatão. Essa oportunidade, esse olhar de inclusão. Como não dá para fazer? Dá para a pessoa fazer tal coisa, dá para eu colocar um tapete, quem está com uma cadeira de roda vai poder participar. Dá para uma pessoa que não
não tem fala, alguém em Libras vai te ajudar. Então, o fator social, eu acho que eu coloco ele em primeiro lugar. E no dia que eu fiz com certa dificuldade, porque eu não sou ator, né? Me superei, mas aquela parte final lá, cara, de subir a cruz, e assim, eu acho que tu tem que estar ali em pé. Eu acho que se alguém aqui já teve essa experiência de ficar em pé, seja ao vivo, seja fora do bastidor, mas ser levantado ali naquele momento, e com a multidão olhando, cara, nossa, velho. As pessoas vêm assistir no dia, a gente sente essa energia, as pessoas se envolvem, a gente fica ali na hora da cena, mas escuta a plateia falando, chorando, alguns gritando, né, no momento da crucificação mesmo. Então todos saem falando a mesma coisa, né, que é algo lindo, alguns chorando. Então fica um incentivo também para participarem, né, para se envolverem. Todo o caminho, né, toda a oportunidade que a gente tem de falar de amor, seja ela através da arte, seja através de uma pregação, de uma música, é muito importante. Eu acho que o mundo está precisando disso, né? É uma sensação, e assim, cada vez que a gente põe um pezinho aqui, né, nessa arena grande aqui, nesse espaço maravilhoso, é um frio que vem na barriga da gente. É sempre a mesma coisa, sempre a novidade. Não é aquela, eu já estou acostumada, entendeu? Cada vez que a gente vem, é uma diferença. Cara, é os pelinhos subindo assim, cara. Quando você está lá coxia, ali está ali, além de ser um espaço aberto, é considerado coxia. A coxia é onde dá a preparação, né? A tua concentração. Quando deu a hora, cara, mano, esquece. Não é mais o Itói, é o centurião falando de tal que está lá, mano. Bom, eu acho esse tipo de evento fundamental, né? É necessário para a comunidade se enxergar, se sentir inserida, né, num panorama artístico. É muito importante ver a reação do público e das pessoas que estão participando, que são da própria comunidade, né? Então é fundamental que exista esse tipo de espetáculo, apoio para esse tipo de espetáculo, para que as comunidades continuem se enxergando e se vendo no palco. Hoje eu assumo esse legado por conta de que eu nasci nesses palcos, né? A minha mãe foi grávida para a 10ª Paixão de Cristo. Eu estava lá, já uma sementinha germinando, já no ano seguinte já estava fazendo parte. E assim foi indo. A gente acaba perdendo muitas pessoas que a gente ama nessa trajetória inteira. E isso hoje me pertence. É um legado que me pertence e que eu hoje construo junto a outras pessoas que são muito importantes na minha vida. Quem me conhece hoje sabe que a encenação faz parte da minha vida. Eu mato e morro por isso. Porque passaram tantas pessoas aqui e que fizeram com que essa história acontecesse há 54 anos e hoje essa responsabilidade faz parte de mim. É uma responsabilidade minha manter tudo isso funcionando corretamente junto da minha produção, junto da minha presidência, junto de todas as pessoas que eu amo, junto do meu elenco, que é o principal, esse elenco maravilhoso que todos os anos eles dizem que somos nós que os acolhemos e isso não é uma verdade, são eles que nos acolhem. Eu sou Carla Vieira, esse legado me pertence, mas essa história é de Cubatão.